Bom dia, cristãos extraordinários! Começando a segunda-feira em mais uma semana de vitória e caminhando na palavra em 2025, que vai ser algo extraordinário para mim e para você, tá bom? Olha, tema de hoje, para começar a semana bem, provisão que surpreende. Mas antes de entregar a palavra, lembrar você que ao final faremos aquela poderosa oração para que venha a provisão de Deus sobre as nossas vidas e você e eu seremos abençoados com céus abertos. Se você ainda não está inscrito, se inscreva no nosso canal e agora pega esse aviãozinho e compartilhe essa mensagem com todo mundo para que eles também possam receber a palavra de Deus, tá bom? Vamos lá? Hoje a leitura é Lucas, capítulo 5, versículo 6. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Uau! A palavra aqui vai nos falar sobre a pesca maravilhosa. Aquela pesca extraordinária que Pedro fez junto ali de alguns que se tornaram discípulos de Cristo, alguns pescadores que, quando Jesus chega e pede a Pedro para usar o seu barco para pregar à beira-mar, Pedro ali então leva o barco um pouco adentro da água com Jesus e de lá Jesus prega para a multidão à beira-mar. Só que depois Jesus fala para que Pedro vá com o barco para o mar, para dentro. E ali ele diz, Pedro, lança a rede. Pedro havia tentado a noite toda, era um exímio pescador, um profissional da pesca. E ele e os seus tinham tentado a noite inteira e não pegaram nada. Naquele dia, a pescaria deles não tinha dado resultado algum, mas aí ele olha e diz, Senhor, não pegamos nada, não pescamos nada essa noite. Já estávamos lavando e guardando as redes, mas pela tua palavra eu o lançarei. Quer dizer, eu vou obedecer. E ele então pega a rede e lança. E ao lançar, a Bíblia diz que ela veio tão cheia que a rede quase se rasgava. Uau! Que coisa extraordinária! Que significa isso? Que eu e você, mais do que olhando para as situações, para as circunstâncias, para o nosso próprio intelecto, para o nosso conhecimento, nosso know-how, por mais que você diga, eu sou um profissional, eu tenho conhecimento, eu sou um mastermind desse assunto, não é nada perto do poder de Jesus. O homem pode ter o conhecimento físico, quântico, o conhecimento matemático, o conhecimento através da engenharia, através dos algoritmos, através dos meios humanos, mas não tem o conhecimento do sobrenatural. Porque Deus nos surpreende. Ele é Jeová Jireh, o Deus da provisão. Ele é o Senhor nosso pastor e com Ele de nada temos falta. Nós podemos nele descansar. Ele nos guia a pastos verdejantes, às águas tranquilas. Ele é aquele que nos faz chover provisões, multiplicações. É aquele que transforma maldições em bênçãos. O nosso Deus é um Deus que abre porta onde não há porta. Ele é um Deus que faz chover comida no deserto, sair água da rocha, transformar águas amargas em doces. Ele é o Todo-Poderoso. Eu quero dizer para você por experiência própria. Eu venho de uma vida pequena, uma vida simples, uma vida pobre, uma vida de dificuldades. Perdi meu pai muito cedo, com quase 5 anos de idade. Mamãe, uma mulher simples, vieram da roça. Batedores de café, catadores ali de algodão. Chegaram a ser batedores de barro em olaria. Vieram do nada, se estabeleceram ali em Cotia, uma vida muito simples, uma vida muito humilde. Papai morreu muito cedo de um ataque cardíaco, mamãe analfabeta. Nós, até então, 3 filhos, 2 adolescentes, eu ainda criança, perto dos 5 anos, e mamãe, quando papai faleceu, grávida de 2 meses, com um filho em gestação ainda, em seu ventre. Ela criou 4 filhos. Em uma vida muito simples, muito humilde, muito difícil,
com muitas necessidades, muita carência. Mas o Senhor é Deus e Ele nos mostra e nos ensina em Sua palavra o poder da fé, o poder da confiança, da obediência na Sua palavra, o poder do semear para colher, o poder de ter amor e ter intenção, de propósito de fazer que o evangelho, que a palavra do reino se propague sobre a terra, investindo na pregação do evangelho, investindo em missões. Eu nunca deixei, por mais que alguns falem o que quiserem, eu nunca deixei de ser ofertante. Eu nunca deixei de ser dizimista. Eu nunca deixei de crer no poder de uma oferta sacrificial, de uma oferta de excelência, como fez Abel, como fez Abrão, como fez muitos homens de Deus da Bíblia, como Davi. Eu nunca deixei de crer. E o que aconteceu? Aquele menino de uma vida simples, de uma casinha de tijolo de barro, assentada com barro, rebocada com areia e barro, com um telhado de barro. Eu estou falando de uma vida muito humilde lá no bairro da Atalaia, em Cotia, São Paulo. O Senhor foi nos elevando, o Senhor foi nos exaltando, o Senhor foi nos prosperando, o Senhor foi nos enriquecendo com trabalho, muito trabalho. Eu venho desde criança trabalhando em vendas, negócios, comércios, e o Senhor foi nos levantando, o Senhor foi nos abençoando, o Senhor foi nos prosperando, e quantos milhares de testemunhos de provisão, de transformação eu já vi, eu já vivi, ou eu já ouvi de pessoas que, ao orarem, ao clamarem, através daquilo que foi experiência de vida que eu vivi e eu passei, elas também creram e foram e ouviram a voz de Deus, obedeceram o chamado de Deus e prosperaram também. Não, Deus não mudou, Deus é o mesmo. Vai orar, vai falar para Deus as suas intenções, de ver a obra dele forte, de ver a sua igreja local forte, de ver o evangelho forte, fala para ele que você tem desejo como um cristão de investir em missões, investir na igreja local, investir na pregação do evangelho. Fala para ele que você tem desejo de ser um discípulo atuante investidor do reino. E você verá, Deus, ele vai trazer, as ideias, Deus vai trazer a visão, Deus vai trazer a orientação, Deus vai trazer a solução, Deus vai te dar a direção. E o milagre sobrenatural, a provisão surpreendente vai vir sobre a sua vida. Deus, ele pode te enriquecer, te prosperar, te levantar. Ele pode, porque ele é Deus. Agora, o que ele procura em nós para que ele nos confie provisões? Ele procura em nós a intenção. Se você mostrar a Deus um coração com a intenção de reino, se você mostrar a Deus um coração com a intenção de levar o evangelho, de investir no evangelho, se você mostrar a Deus um coração com a intenção de cuidar do próximo, dos mais necessitados, se você mostrar a Deus um coração com a intenção de adorá-lo e levar o evangelho dele ao mundo, meu querido, minha querida, os céus se abrirão e a manifestação deste Deus provedor começará a acontecer na sua vida, como aconteceu aqui na história com Pedro e os demais. Deixa eu ler para você o que eu escrevi aqui no devocional. Pedro e os seus companheiros haviam tentado pescar a noite toda sem sucesso, mas, ao obedecerem à ordem de Jesus para lançar as redes novamente, experimentaram um milagre que superou todas as expectativas. Esse episódio nos ensina que, mesmo quando nossos esforços parecem inúteis, Deus tem o poder de mudar qualquer cenário. Quando confiamos e obedecemos a sua voz, ele nos surpreende com uma provisão abundante. A bênção de Deus não chega pela força do nosso trabalho, mas pela nossa disposição de seguir sua direção. Se entregarmos tudo a ele, veremos portas se abrindo onde antes só havia frustração. Essa é a palavra. Mostre a Deus uma intenção, um coração adorador, um coração semeador,
um coração com missões, um coração com doação, um coração transbordante. Mostre a Deus um coração de discípulo e você verá Deus agir. Essa é a palavra que eu te deixo. Eu prego o evangelho há anos da minha vida, desde a minha infância. E eu posso te dizer, quantos lugares Deus já me levou para ensinar sobre este Deus que dá provisão surpreendente. E eu posso te dizer, dezenas, centenas, eu tenho acumulado milhares de testemunhos de pessoas que do nada Deus levantou e deu pescas maravilhosas, deu provisões surpreendentes, porque mostraram a Deus um coração com a intenção de reino e o Senhor os abençoou. Que assim você agora possa, neste primeiro dia comercial da semana, que é a segunda-feira, parar tudo, orar a Deus e mostrar um coração com uma intenção de reino para que o Senhor possa se manifestar na sua vida também. Tá bom? Nós vamos orar, mas antes, deixa eu te fazer essa pergunta aqui, ó. Você tem obedecido à voz de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis? Ele te dá uma direção, um comando e você tem obedecido? Vou te fazer uma segunda pergunta que nem está aqui no texto, mas eu quero te fazer. Você tem mostrado para Deus um coração com a intenção de reino, pensando na pregação do evangelho, em missões, na igreja local? Pense em tudo isso e faça uma oração, converse com Deus e Ele vai se manifestar. Nós vamos orar juntos agora, mas antes de orar eu já quero te convidar, se inscreva no canal se ainda não está inscrito, agora é hora de acionar o sininho, dar aquele joinha, porque eu tenho certeza que essa palavra falou com você. Deixe aqui nos comentários o seu nome e a cidade de onde você me assiste e o seu pedido de oração, ou quem sabe, um testemunho das orações que já temos feito nas devocionais passadas, tá bom? Pega o aviãozinho e compartilha essa mensagem com todo mundo, porque tem muita gente precisando da provisão de Deus. Vamos orar? Repita as primeiras palavras comigo, dizendo assim: Senhor, ajuda-me a confiar na tua palavra e a obedecer, mesmo quando não vejo os resultados. Sei que tu és fiel para suprir todas as minhas necessidades. Senhor, que um milagre surpreendente de provisão aconteça na vida de cada um dos teus servos e servas que oram comigo agora. Que abram-se portas de provisão, portas de milagres, portas de prosperidade, portas de emprego, portas de trabalho, portas de respostas e soluções em causas na justiça, portas de restauração, portas de porção dobrada, portas de transformação de maldição em bênçãos, porta de grandes e maravilhosas pescas de resultados sobre a vida deste homem e desta mulher. O Senhor é Deus que pode trazer boa medida, recalcada, sacudida e transbordante de resultados sobre a vida daqueles que mostram ao Senhor um coração adorador com intenção no reino. Por isso agora, Pai, prospera o teu povo. Prospera esse homem, essa mulher, prospera essa família, prospera esse trabalhador, esse ministro da palavra, este, ó Pai, ministro do louvor, este pai de família, esta mãe, prospera agora esse empresário, esse comerciante, este empreendedor, prospera esse cristão agora, que tem, ó Pai, o coração no reino, que tem, ó Pai, o desejo e o coração em ver a obra do Senhor crescendo. Prospera o teu povo, porque sabemos, Pai, o Senhor tem nos falado, não há avivamento sem cristãos prósperos, e o Senhor pode, ó Pai, agora, no coração dos que têm, ó Pai, um coração com intenção de reino, prosperar, trazer provisão, trazer grande abundância, para que assim, nos fortalecendo, Senhor, possamos investir no teu reino, na pregação da tua palavra e ganharmos cada dia mais e mais almas para o Senhor. Abençoado seja cada um dos que oraram comigo, na autoridade do nome de Jesus Cristo, teu nome santo. Amém. Que o Senhor te surpreenda de forma poderosa, com provisões em qualquer área da sua vida que você esteja necessitado de um milagre. E que, vindo o milagre, você deixe nos comentários o seu testemunho para que possamos nos alegrar também
pela sua vitória e o nome do Senhor ser glorificado, tá bom? Você entendeu? Agora é hora de me seguir aqui, deixar um comentário e compartilhar essa mensagem com todo mundo. Vamos ler a Bíblia em um ano? Hoje faça a leitura em 2 Reis, capítulos 19 a 21. E assim, até o final do ano, até dezembro, teremos feito a leitura da Bíblia inteirinha, tá bom? Gente linda, amanhã eu volto às 5 da manhã com mais um devocional Bom Dia com Jesus. Deus te abençoe e até lá. Tchau!